Hoje eu quero falar em relação à questão a- da exploração que você fala da Petrobras na margem equatorial lá no Amazonas. E o que eu tenho, minha concepção, até porque eu vi que ontem o IBAMA liberou alguma coisa lá de estudo. Eu, particularmente, eu penso que a questão entre IBAMA e Petrobras, nesse caso, ou mesmo outros setores da economia, ah, trata-se apenas de charme. Claro, aqui não é que eu esteja criticando o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA, e até mesmo quem defende essa, por exemplo, uma negativa, né, da exploração, que se trata de uma espécie de um charme institucional, né? E que, chegado ao limite, né? Ao limite, seja da possibilidade, se posso falar, química ou física da, da vida útil do petróleo. Não sei se é possível, né? Me falta aqui conhecimentos, por exemplo, a validade do petróleo, seja da necessidade, eh, do, do, do seja do seja da outra parte, da questão da demanda, né? A falta de oferta para suprir a demanda. Então, por esses dois lados, né? Então, por exemplo, se diz que o Brasil tem petróleo até 2029, né? Uma coisa assim do pré-sal, né? Então, existe esse lapso temporal que dentro das duas partes, né? Então, por isso que eu falo, e a outra questão é que o IBAMA precisa fazer o papel dele, no Ministério do Meio Ambiente, junto com o IBAMA, ou precisa fazer o papel dele, senão não haveria necessidade de existir um órgão como o IBAMA. E isso é até salutar, claro, óbvio, porque tem a questão de quem quer explorar, tem a questão de quem procura e quem busca, ah, trabalhar na, na- nos danos colaterais, né? Aquilo que em economia se chama de, agora me fugiu o nome, né? Os danos colaterais, né? Trabalhar o que pode acontecer, o que não pode. Agora, mais uma vez, diz que se trata de uma espécie de um charme intelectual, até porque a questão do petróleo trata-se do modelo de vida, até do modo de viver, né? Do modo de viver do brasileiro e do cidadão mundial, do mundo, né? Do brasileiro, do americano, do europeu. E imagina-se a vida sem petróleo dos próprios funcionários do IBAMA, que vão fazer os estudos referentes à viabilidade e os possíveis danos em relação à própria exploração do petróleo. Como eles poderiam efetuar essa atividade, essa função, sem, nesse caso, os benefícios que o petróleo proporciona, né? Como combustível, como componentes, né? Plásticos, né? E todos os demais que até me fogem aqui da, da, capaz, vai além da minha capacidade, mas, por exemplo, como a borracha, né? Borracha sintética, por exemplo, que provavelmente deve estar na sola de sapato dessas pessoas, ou na sola dos calçados dessas pessoas que, que fazem essa fiscalização, né? E muito mais, né? Então, isso é uma questão que eu levo além, né? Bem simplória, simplista, mas é de fato o que determina e o que comanda, né? A vivência, né? Das pessoas, né?
Então eu pergunto, por exemplo, as pessoas que são contra o capitalismo, as pessoas que são contra, ah, ou tem outra maneira de ver como, faria a pergunta como essas pessoas vivem, né? Como essas pessoas vivem. Por exemplo, parece ter uma brincadeira e uma piada, elas andam nu, elas são, elas vivem de acordo, elas vivem em uma espécie de sociedade alternativa, uma espécie de falanstério, uma espécie de outro modelo. Creio, nunca, não vi isso, né? Não se vê, porque isso aí seria, eu falo entre, porque se essas pessoas elas são, se elas são agentes públicos, funcionários públicos, empregados públicos, elas obrigatoriamente vivem dentro dessa mesma coletividade brasileira, né? Porque possuem CPF, possuem título de eleitor, possuem seus direitos políticos. Então elas fizeram, provavelmente estudaram, fizeram um concurso público e hoje atuam, ou foram indicados de forma política, também se insere dentro do contexto, desse mesmo contexto político, porque foram indicados por político, que seguiram todas essa, esse percurso, esse caminho. Então, como pessoa, aqui não é, nesse caso já eu amplio, não é exclusivo a, por exemplo, as pessoas aí que criticam, né, por exemplo, as grandes empresas que obtêm lucros, até mesmo como a Petrobras, como a Microsoft, como a Apple, como até mesmo os bancos, né? As pessoas elas não têm conta bancária, elas não fazem Pix, elas não fazem transferências, elas não utilizam todos esses equipamentos que são oriundos do modelo capitalista de, de produção. As pessoas usam, né? E isso aí, nesse caso, entraria numa espécie de descolamento, na minha visão. Claro que é necessário que você faça o estudo de caso a caso, mas sinteticamente e teoricamente, num argumento, num raciocínio dedutivo, que parte de um princípio geral e depois vai buscar os princípios individuais, uh, uh, um descolamento entre teoria e prática, né? Porque essas pessoas, elas não, elas, embora elas critiquem, ao mesmo tempo que elas criticam e fazem ato de fé contra esse modelo de sistema, elas são, eu não posso afirmar aqui, né, que são escravas, mas elas vivem dentro desse contexto e aproveitam todos essas benesses, esses benefícios que esse sistema proporcionou e proporciona, né? Principalmente o advento da tecnologia. Isso é inegável. Por exemplo, falemos aí do cargo mais alto, presidente Luiz Inácio da Lula, que ao mesmo tempo que critica todo, que no meu entendimento, enquanto cidadão, eu entendo, já falei outras vezes, que na história, e com todo, não é aqui de mérito, mas é uma forma figurativa, que o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na história, ele ficará e perdurará como uma vaquinha de presépio naquele, no contexto daquela, aquela, aquele teatro natalino, aquela encenação natalina que possui acho que José, Maria, os três reis e reis magos e a vinda de Jesus Cristo. O senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com todo respeito, aqui mais uma vez algo figurativo, ele figurará nesse cenário como uma vaquinha de presépio, isto é nada, com todo respeito, né? E aqui não defendo o outro lado, né? Porque até então não pensei em uma analogia, e mais uma vez eu gostaria de lembrar que isso não é algo, na minha visão, que demonstre demérito, mas é uma espécie de uma, uma análise superficial da história, devido à própria história desse cidadão, que nesse caso é o senhor Luiz, esse mesmo cidadão que ao mesmo tempo critica e
na minha visão, de forma hipócrita, é o mesmo cidadão que se beneficiou de todo, se beneficiou de toda essa instrumentalização que é o sistema capitalista, por exemplo. E aqui não é uma defesa do sistema capitalista, não, é uma constatação. E podemos ir mais a fundo, né? Que é a questão da utilidade, da viabilidade desse sistema, né? Desse sistema, no caso da livre iniciativa, né? Cada um busca de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua vontade, trabalha e acumula o capital, né? E na minha visão, eu sigo uma ideia, eu sempre gosto de citar a fonte por questão de rigor intelectual, de disciplina, de probidade intelectual, que é um livrinho que existe daquela empresa LM Pocket. É um livro de 1929 que, claro que faz muito tempo que eu já li esse livro, e até mesmo é um livro bem intrincado, bem complexo para até mesmo para livros de economia, aquele livrinho de bolso, não sei nenhum autor, mas lá eu aprendi aquele livro mais uma vez há muito tempo, e sigo, né, até que eu encontre outro conceito, outra ideia que me formule o conceito de capital, que me que me que me que seja respectivo ao o conceito de capital, que no meu entender, de acordo com esse livro, que é o conceito que eu sigo, que é capital, não é nada mais, nada menos que trabalho acumulado. Nada mais, nada menos que isso. Depois pode-se pensar na questão do trabalho, né? Qual que é o trabalho? O trabalho com menor valor agregado, com trabalho com maior valor agregado, mas de qualquer forma existe um trabalho. E podemos pensar até mesmo no trabalho na questão da física, que o trabalho é o processo da energia despendida, quando o trabalho se origina da necessidade, não da do fato, né, da ação de despender uma energia em prol de alguma coisa. Isso é mais ou menos a ideia de trabalho na física. Então, a questão de agregar valor ou não, maior ou menor valor a um trabalho, também é um trabalho, seguindo uma ideia da física. Mas voltando, então, todas essas pessoas que falam, atuam e vivem nesse modelo, e dificilmente como geralmente essas pessoas, e com todo respeito, elas não foram, eu diria capazes, né? Mas acho que não cabe a questão da capacidade, porque talvez o direcionamento da sua vida, da sua história, não foi a questão de criar novas possibilidades, mas sim foram outras, por exemplo, como se tornar um fiscal de IBAMA, como se tornar um deputado, como se tornar as pessoas, mais uma vez, que critico, e aqui não faço uh, não faço ufania a outra contraparte, das pessoas que são a favores. Eu aqui nesse caso eu falo que estão todos no mesmo contexto, todos no mesmo barco, por um lado, mas eu até sigo a questão acho que ainda sigo não, eu entendo que o pluripartidarismo, por exemplo, ele é importantíssimo. Agora, isso não significa que, defendendo, sendo a favor e entendendo a importância do pluripartidarismo, que não haveria, não há e não haverá e não haveria responsabilização. Não. Agora, a pessoa segue uma teoria e isso tem seus deveres que cria seus direitos. Eu penso assim, na outra parte também, as pessoas seguem uma teoria divergente e isso não lhe dá o direito de não
de não percorrer um caminho da coerência, de que também, da mesma maneira, também há bônus e ônus. Então, agora, não é porque existe o pluripartidarismo que vale tudo, não. É preciso haver uma coerência e uma correção. Uma questão lógica. Temos a causa e temos as consequências. Temos causa e efeito, uh, determinado em acordo com determinadas ações. Então essas pessoas, elas estão inseridas dentro desse contexto, desse modelo de vida, posso chamar ocidental, né? Que é onde o petróleo se insere. Viveríamos sem plásticos, viveríamos sem o combustível, até que outras fontes de energia possam suprir a necessidade. E isso também é muito discutido, e me falta aqui, porque existe uma coisa que se chama energia, por exemplo, que é a questão de quanto de energia se despende para produzir a, esse volume de energia, seja ela a energia fóssil, seja a energia renovável. Então isso ainda disso não se trata, né? Se trata, por exemplo, em, uh, até mesmo em setores especializados, não se trata muito disso, né? Quer dizer, em alguns lugares sim, em outros não, né? De fato, a questão uh, e eu e aqui não estou aqui criticando, eu estou falando mais uma vez de forma superficial, da questão da viabilidade, da questão da própria da própria da própria mas acho que isso aqui não caberia tratar aqui, né? Acho que isso não vem ao caso. É algo mais técnico, muito mais técnico. Mas, voltando a essa questão, né, comportamental, né, essas pessoas, elas também estão inseridas nesse modelo de vida, nesse modelo de viver. Então, mais uma vez, né, eu falo que trata-se de uma espécie de um charme institucional ou a questão o exercício do dever, né? Essas pessoas, elas precisam preencher todos aqueles protocolos até que se entenda que aquilo de fato é seguro, algo protocolar. Mas no final, mais uma vez, eu digo que isso aí seguiria o tempo, seja da, da se existe aqui, mais uma vez, na questão da validade da, da, da vida útil do petróleo, né, enquanto reserva, né, reserva, nesse caso, reserva comprovada, e da mesma maneira, na outra questão que até mesmo controlaria seria essa a falta de oferta, né, ou seja, a falta de suprimento. Então, é preciso jogar isso casa bem. Segundo aí, eu vi que o Brasil teria petróleo até 2029, mais ou menos, as reservas que hoje do próprio pré-sal, né? Então, uma questão de protocolar. Agora eu gostaria de pegar outra parte, né? Que vem a outra parte, por exemplo. Acho que o petróleo acho que foi dado lá em, se eu não me engano, 2009, 2010, né? Que, acho, se eu não me engano, que foi mais ou menos essa ideia, né? Perdoem aí minha ignorância. E os benefícios, e quais os benefícios que o petróleo pode proporcionar ao, ao povo brasileiro como um todo, né? Sendo que se tem que a Petrobras é pública, né? Então daí eu, eu aqui daí no caso eu exponho minha versão simplista dessa questão, né? Entre privatização e público. Eu penso que o único benefício que teria seria para os políticos, né, que vão
pegar ali, acho que talvez como para a Petrobras é uma empresa de sociedade mista. Acho que a Petrobras talvez tenha 30. Se eu não me engano, se ela é do novo mercado, ela pode ter no máximo 30. Se ela é do nível A, talvez tenha 50%. Por cento. Então eu me pego, por exemplo, de fato, os únicos maiores beneficiados seriam os políticos que poderiam usufruir, né, e de forma a determinar os destinos desses recursos, né? Seja seus 30% na Petrobras, seja seus 50%, em qual nível a Petrobras é listada na Bolsa de Valores brasileira. Então, acho que os únicos beneficiários seriam esses, né? Agora, pro povo, em acordo com a minha experiência prática de vida, com a idade que eu tenho, eu penso que pro brasileiro como um todo, dificilmente ele teria algum benefício, né? Ou benefícios expressivos, né? Porque, bom, o Brasil vai explorar a margem equatorial, o dinheiro ficar a parte daquela que é destinada a ao povo, né, ao público, que é seus 30 ou seus 50%, seria comandada, né, delegada o seu destino pelos políticos. Isso aí praticamente benefício nenhum, a não ser, com todo respeito a todos, né, a não ser, na minha visão, enquanto cidadão, minha visão política, a não ser nessa sistemática que se vive e é onde tem minha experiência, a não ser os próprios políticos, mais uma vez, né? E qual que é a minha teoria? Minha teoria é que, em relação específica à Petrobras, e defendo essa teoria, é que, seja do pré-sal ou da exploração dessa nova margem equatorial, que aquela porcentagem, aquela fração destinada ao governo federal, que seriam seus 30 ou seus 50%, na minha visão, eu queria receber na minha conta, seja da Caixa Econômica Federal ou em outra, eu queria receber os meus centavos, respectivo a esse rateio entre os 30 ou 50%, desde agora, não, de agora até o final da exploração dessa última descoberta, que é a margem equatorial, que, segundo dizem, é gigantesca. E eu entendo que qual o benefício terá para o cidadão brasileiro? Muito pouco, mais uma vez, porque será pulverizado entre esses políticos. Eles destinarão e eles, eles decidirão e eles destinarão os recursos. De forma que eu, enquanto cidadão, dificilmente teria algum benefício, pois vejamos hoje, está aí a Petrobras, acho que explora o pré-sal, e já disse que o pré-sal vai, não sei, mais uma vez, vai até 2029, e a gasolina, por exemplo, está a R$ 6. Há algum benefício para a população, a não ser a questão de ter o petróleo? Há algum benefício? Acredito que, no mínimo, é discutível. Então, eu, enquanto cidadão, defendo a teoria simplista que ou que se privatize tudo, venda, e da mesma maneira, não entendo que esses recursos não deveriam ficar a encargo dos políticos, seja do governo federal, que seria, no caso, o maior beneficiário, vendendo a Petrobras, por exemplo. Eu gostaria que esse dinheiro, entendo, né, que o mais correto seria que fosse rateado esses recursos,
e depositar na minha conta bancária a minha parte, seja R$ 1, seja R$ 2, seja R$ 3, seja R$ 4, seja R$ 5, seja R$ 1.000. Não faço conta do valor, mas, mais uma vez, se é público, se são recursos públicos, com todo o respeito a todo mundo, essas pessoas que hoje estão no governo, embora todo o nosso sistema, nosso modelo, né, nosso ordenamento jurídico tenha sido criado por essas pessoas, ao tratar de recursos, entendo que essas pessoas não são as, as com as com maior credibilidade e até mesmo com maior qualificação para dar 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 destino a esses recursos, de forma que, repito mais uma vez, no meu entendimento, que, independente, sendo a Petrobras privatizada, que se rateie e se divide de forma igualitária, de forma equânime entre os 213, 211 milhões de brasileiros. Sejam os dividendos oriundos dessa exploração do pré-sal e da margem equatorial, seja o, o, o dinheiro da própria privatização da Petrobras como um todo. Desses restantes que há aí 50% ou 30%, e estendo isso a todo a máquina pública, né? Todo o patrimônio público, né? Que, na minha intenção, por exemplo, deputados querendo discutir destino da economia, deputados querendo decidir a questão do emprego, ou essa questão de, de emendas parlamentares, por exemplo, o dinheiro sai do município, vai ao governo federal e volta ao, ao e volta se é necessário se construir creches, por exemplo, no município, rodovias no estado, qual, qual a razão, sendo que a economia é o emprego racional dos recursos, escassos, né? Qual o sentido de recolher um tributo que vá a Brasília e depois volte ao estado ou ao município para se construir uma rodovia ou para se construir uma creche, um posto de saúde, um hospital? Não há sentido. Não há sentido. Não há sentido nesse modo. Não há lógica nesse sentido. Sendo, mais uma vez, que a ideia da economia é a alocação racional ou eficiente, com maior eficiência, dos recursos escassos. Não há sentido. Então, não há sentido, por exemplo, deputados que são deputados, políticos, claro que não que essas pessoas elas não saibam, né? Mas eu acho que isso é pretérito, é passado. Hoje existem outras possibilidades, né? De se identificar a, a, o melhor destino para aquele recurso. Então eu vejo que essas pessoas elas não seriam porque 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 a questão da tecnocracia, por exemplo, né? A questão da tecnocracia, né? É um modelo, né? Um modelo de, econômico se faz com técnica, né? Com técnica. Então as pessoas são qualificadas para determinado fim. Isso é o ideal, não entra nesse mérito, se é o ideal que o engenheiro seja um engenheiro, o médico seja um médico, o advogado seja advogado, o recepcionista recepcionista, o pedreiro pedreiro, ou dentista dentista, ou publicitário publicitário. Então essa forma genérica e generalizada que você tem, que em alguns casos dessas pessoas específicas, no caso esses, os políticos, né? Os políticos aqui, eu não faço uma crítica política, eu faço a crítica nesse caso é esse modelo que você vive, que essas pessoas fiquem destinando os recursos, né?
destinando, recolhendo e depois destinando recursos. E não vejo que faça tanto sentido. E tem ainda mais a questão, na minha visão, que é eu não sei se eu posso chamar de sobrepeso na função legislativa, por exemplo, que é a questão de legislar e ao mesmo tempo ou chamar assim, preocupar-se com as questões da, das empresas públicas, por exemplo, que você tem, né, a, a briga, né, por cargos em empresas públicas. Isso, na minha questão, se trata de ou um desvio de função, né? Por exemplo, o cidadão é deputado, faz parte de um partido e lá em determinado momento surge a questão de um partido querer ficar com cargos da Caixa Econômica Federal, um partido querer ficar com cargos do Correio, um partido com cargos da Petrobras, um partido com cargos da qualquer outra empresa, né? Seja na Vale do Rio, se qualquer outra empresa, conselho, ah, políticos que fazem parte de conselho de determinadas empresas, e vejo que isso talvez não faça tanto sentido. Vamos voltando à questão do, do da Petrobras, já explanei, né? Agora eu lembro que, por exemplo, eu já vi o senhor Paulo Guedes, enquanto era ministro, dizendo que que o governo federal tinha naquela época mais de 1 trilhão em imóveis. 1 trilhão em valor de mercado, valor contábil talvez, e imóveis. Minha teoria simplista que eu chego é que todo esse 1 trilhão de imóveis seja vendido e rateado de forma equânime, de forma igualitária entre os cidadãos brasileiros. Eu não me lembro que eu fiz o cálculo aquela vez e eu encontrei, não me lembro se eu fiz não me lembro, não sei se são R$ 1.000, né, que dá, não me interessa, na minha visão enquanto cidadão, que se rateie esse 1 milhão, mais o dinheiro da Petrobras, mais o que o governo tem investido em, em, nas demais empresas de capital aberto ou de capital fechado, e rateie que eu ganhe lá no final das contas meus 10 mil e tal, ou 5 mil, ou 2 mil, ou 1.000, e que cada cidadão também ganhe o seu. E eu entenda, por exemplo, agora eu pego esses meus R$ 1.000 e eu invisto, por exemplo, na Petrobras, invisto na Vale do Rio Doce, invisto em qualquer empresa que eu entender que satisfaça minha necessidade, ou que eu consuma em uma garrafa de Chandon, não me ou de Velvet Clicquot, não me importa. Mas vejo que essa sistemática, esse modelo que vigora, não é justo, na verdade. Não é justo. Por quê? Porque, mais uma vez, né, não vivemos mais numa idade média, não vivemos mais numa idade de séculos anteriores. Se vivemos uma questão, até me surge uma questão, né, que uma vez você tem, né, aquela música, se eu não me engano, é do grupo musical Titãs, que você tem aquela questão polícia para quem precisa de polícia. Se isso é válido hoje ou não, não me coloco aqui no, 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 na pose, né? Na pose de dizer que sim nem que não. Agora, se tratando de política, mas isso é válido hoje. Política para quem precisa de política.